Nessas últimas semanas, você deve ter odiado o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, ou provavelmente conhece alguém que deve ter xingado ele por causa do veto contra a distribuição gratuita de absorventes para meninas e mulheres em situações de vulnerabilidade social e econômica. E isso alimenta o discurso de que o Bolsonaro é machista e misógino. Bolsonaro odeia as mulheres. E o que não faltou no Twitter foi tweets falando sobre isso. Inclusive a Jandira publicou o seguinte: Bolsonaro odeia as mulheres. Superar a pobreza menstrual é dar dignidade a milhões de meninas, mulheres e pessoas vulneráveis. Vamos à luta para derrubar o veto de Bolsonaro no Congresso. Hashtag livre para menstruar. Hashtag fora Bolsonaro. E aí nós temos uma outra publicação no Twitter da Érica. O presidente da República vetou a distribuição de absorventes para estudantes de baixa renda de escolas públicas e mulheres em situação de rua. Esse veto é mais uma demonstração de ódio e misoginia às pessoas mais pobres que precisam de políticas públicas efetivas. E a mídia e as pessoas que são contra o Bolsonaro adoram isso, porque assim elas conseguem convencer outras pessoas de que o Bolsonaro é um péssimo presidente e de que ele realmente odeia as mulheres. E essas pessoas que não entendem o mínimo de economia vão acabar acreditando nesse discurso, e é por isso que é muito importante nós sermos agentes de informação. E o grande economista Mises já dizia: ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas e saibam quais são as errôneas. Precisamos apenas substituir más ideias por ideias melhores. A geração vindoura conseguirá fazer isso, não apenas espero que assim seja, tenho mesmo muita confiança nesse futuro. Inclusive, já quero aproveitar e indicar para vocês o livro As 6 Lições do Ludwig von Mises para quem quer entender sobre economia. E eu quero enfatizar para vocês que é falando sobre política e livros que nós mudaremos o mundo. Tem vídeos de 2 ex-BBBs que as pessoas começaram a compartilhar bastante desde o veto do presidente, que são os vídeos da Hannah Kalil e também da Marcela, ambas mulheres feministas. E nós tivemos também manifestações de mulheres por fora Bolsonaro. Elas estavam reivindicando absorventes para todas as pessoas que menstruam. Absorventes ficam, Bolsonaro sai, fora Damares, fora Bozo, fora Bolsonaro. E é aquela coisa, né? É muito engraçado, vocês precisam observar que é o famoso fora Bolsonaro, mas Lula 2022. Muito se fala em pobreza menstrual e, de fato, ela é um problema, porque isso afeta milhares de mulheres em todo o mundo. E não devemos negar algo que é um fato. Em ambos os vídeos, as feministas dizem: imaginem menstruar, não ter absorventes, não ter água para se lavar, não ter um banheiro onde você possa tomar um banho, né, decentemente, onde você não tenha produtos básicos de higiene pessoal. Porém, elas esquecem que a falta de saneamento básico é uma realidade que afeta não só as mulheres, mas também os homens. Os homens também são prejudicados pela falta de saneamento básico. Ou seja, é um problema de todos, é um problema que afeta todos. Mas, como sempre, querem colocar a mulher como a principal vítima das mazelas sociais. E aí eis a questão: por menstruar, as mulheres sofrem mais com a falta de saneamento básico? A resposta, podemos dizer que sim, que a menstruação ela acaba agravando a situação das mulheres. Assim também como os homens possuem outras necessidades, outras dificuldades e outros problemas que também podem se tornar pequenos agravantes na situação deles por causa da falta de saneamento básico. E assim, gente, a pobreza menstrual afeta tanto a vida de meninas e mulheres de baixa renda que muitas vezes elas deixam de frequentar a escola ou até mesmo de socializar com outras pessoas. E isso para muitas pessoas significa que a pobreza menstrual é um problema e de total responsabilidade do Estado e que por isso ele deve distribuir gratuitamente absorventes para aquelas mulheres que não possuem condições de comprar, para aquelas mulheres que se encontram em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Porém, nós sabemos que aqui no Brasil os impostos já são altos e com essa distribuição os impostos aumentariam bem mais. Mas a grande economista Marcela, que participou do BBB e ganhou o prêmio Nobel por ser a mãe do Daniel, um outro participante do reality, essa só quem assistiu Big Brother vai entender a referência. Ela diz em seu vídeo que deveria haver a distribuição de absorventes e a diminuição dos impostos. Isso é absolutamente inegável que ela é o retrato de uma pessoa que não entende
nada sobre economia. E esse discurso dela é bem contraditório para uma mulher que se diz feminista e, obviamente, de esquerda. Afinal, o nosso queridinho amigo e camarada Karl Marx dizia que a única maneira de matar o capitalismo seria com impostos, impostos e mais impostos. Ou será que a Marcela não quer que o capitalismo chegue ao fim? O básico de economia que vocês precisam saber, que precisa entrar na cabecinha de vocês, é que o Estado não produz dinheiro. Ponto. Os serviços que nós chamamos de gratuitos, na verdade, somos nós mesmos quem custeamos por eles. O SUS e as universidades públicas não são gratuitas. Nós pagamos por estes serviços, indiretamente através dos impostos. Eles não são gratuitos. E uma outra coisa que vocês precisam entender é que não existe nada de graça, não existe nada gratuito. Nós pagamos para ser gratuito. Milton Friedman já dizia: não existe almoço grátis. Se você não paga, alguém paga por você. As pessoas querem que o Estado seja o pai de todos, querem que o Estado seja o maior provedor. E muitas vezes elas esquecem que o Estado provém, na maioria das vezes, não são coisas de boa qualidade. A exemplo disso, nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde. As pessoas postam fotos na internet com a hashtag Viva o SUS, mas na vida real, o SUS é precário. Na vida real, as pessoas passam mais de 2 horas para conseguir uma ficha para ser atendido por um médico. Pessoas morrem nas filas de hospitais esperando por um leito. E se alguma pessoa disser que não, o SUS não é tão horrível como dizem por aí, ou ela é uma pessoa extremamente ignorante, ou ela tem condições financeiras de ir a um hospital particular. E assim, querer que o Estado seja o nosso pai faz com que nós sejamos dependentes dele. Só para ressaltar, se o Bolsonaro tivesse sancionado a distribuição de absorventes, ele estaria infringindo a lei de responsabilidade fiscal, o que poderia até resultar em impeachment. Ele deu uma entrevista onde ele fala sobre isso e o fato também de não terem apresentado uma fonte de custeio para essa distribuição gratuita de absorventes. Eu não posso vetar o sancionado que vem na minha cabeça. Quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar sabe que tem que apresentar a fonte de custeio. Quando não apresenta, se eu sanciono, eu estou em curso no artigo 85 da Constituição, crime de responsabilidade. Bem, eu vou explicar na live esse projeto. E você provavelmente deve estar se perguntando: então você é contra a distribuição gratuita de absorventes para aquelas mulheres que não têm condições de comprar? Claro que não, eu não sou contra, eu sou super a favor, inclusive. Afinal, eu como ser humano e principalmente como mulher, entendo essas necessidades. Todos nós deveríamos ter saneamento básico. Saneamento básico não deveria ser um privilégio somente para alguns, mas para todos. Saneamento básico não deve ser um privilégio, saneamento básico é um direito. E algo que nós precisamos aprender e pôr em prática não é as nossas emoções, o nosso sentimentalismo, mas sim a nossa racionalidade. Nós devemos ser racionais. E o que deveria ser feito ao invés do Estado é que as empresas privadas pudessem receber incentivos e estímulos para promoverem a distribuição de absorventes para aquelas meninas e mulheres que não possuem condições de comprar. E lembrem-se, quanto mais dependemos do Estado, mais somos impelidos ao socialismo. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.